Graça e paz, queridos irmãos, diante do momento que o mundo está vivendo, a sociedade brasileira está vivendo e todos lutando contra uma doença que é quase invisível, mas só vemos os seus sintomas. Então, o culto será online, a EBD de nossa igreja, e hoje nós estamos agora gravando, disponibilizando esse vídeo da lição de número 22, do dia 22 de março, lição de número 11, a divisão da terra. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, abençoe nossas vidas. Pai, fala conosco, abençoe cada pessoa que terá acesso a esse conteúdo, que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas, seja conosco, com a nossa casa e com o nosso lar. Abençoa-nos através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como falamos, o tema é a divisão da terra. A leitura, o texto da lição, encontra-se em Josué, capítulo 18, de 1 a 10. A leitura devocional temos como propósito o privilégio de continuar conquistando. O tema trata da continuação da conquista de 7 tribos de Israel que ainda não estavam estabelecidas na terra. Nós tínhamos algumas tribos que já estavam fixadas, já estavam com o seu território. Entretanto, 7 tribos restavam ainda conquistar o seu território, estar na sua terra. E essa divisão, ela foi feita, foi estabelecida quando Moisés ainda estava em vida. E nós vamos então começar falando sobre o texto áureo. Diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, baseado em Hebreus 4:9. Restar um repouso. A palavra de Deus, ela traz descanso, ela traz conforto. O povo de Israel esteve 40 anos na terra prometida, em busca da terra prometida, rodeando a terra prometida, por conta da sua desobediência, e ali ficou no deserto. Mas mesmo no deserto, Deus proveu o alimento, proveu o sustento para o seu povo. Na introdução, então, nós temos a dimensão do que é aquela terra, do que é aquela promessa. A promessa de Deus daquela terra foi dada a Abraão. Abraão tinha vivido 400 anos antes de Israel chegar na terra. E naqueles 400 anos que Israel esteve formando a nação, tivemos ali os patriarcas: Isaac, filho de Abraão, o seu neto Jacó, e depois os seus 12 bisnetos, filhos de Jacó, que darão nome às tribos de Israel. O povo será formado uma nação dentro de uma nação, ali no Egito. E agora rodaram pelo deserto 500 mil homens durante 40 anos. Aqueles 40 anos, de acordo com a palavra de Deus, representa cada ano um dia que os espias estiveram olhando a terra e voltaram com pavor. Foram 40 dias, então os 40 anos refere-se um ano para cada um dia daqueles que os espias olharam. Somente Josué e Caleb voltaram com uma resposta favorável. Agora, nesse processo de estabelecer, nós temos também uma ideia da volta de Cristo para nós, igreja. Podemos fazer o link com isso, porque passaram vários séculos e a promessa se cumpriu. Nós também estamos séculos como igreja, como cristianismo, pregando a volta de Jesus, falando, anunciando que ele vai voltar. Muitos ignoram, zombam, muitos criticam a nossa postura. Talvez até alguns de Israel também pensassem que não chegaria à terra prometida, mas agora eles estavam ali na terra prometida.
Conforme a palavra de Deus nos diz, uma terra que emana leite e mel, terra de nações fortes, muitas, e Deus estabeleceu o seu povo ali. Assim como Ele tem para nós a promessa da sua vinda iminente, que é a volta de Cristo, bem como o reino eterno que Ele nos concederá. Ao continuar aqui na introdução, o autor diz: no tempo próprio, passados muitos anos, Deus enviou Moisés. Então ele começa a descrever o que aconteceu, né? A chegada de Moisés com Israel, a terra prometida ainda distante, mas Deus estabelece um vínculo com Moisés. Ele vai guiar o povo em todo o deserto durante 40 anos, mas não entra na terra. E é interessante que em 40 anos, dos 500 mil homens que saíram do Egito, cerca de 500 mil homens, fora mulheres, crianças e animais, apenas 2 homens entraram na terra prometida: Josué e Caleb. E ao lermos o livro de Números, vamos ver que essa renovação do povo, por conta daqueles que não creram. Então, às vezes a gente olha e pensa e fica perplexo em 500 mil que saíram, apenas 2. Por quê? Foram os que creram na promessa de Deus. Então, a promessa de Deus, ela é feita, mas ela não é para quem não crê, né? Quem crê, quem obedecer, quem confiar, receberá dele a bênção da terra prometida. No primeiro tópico, o autor trata do descanso. O tema: Deus oferece descanso. Imaginemos 40 anos no deserto. Imaginemos aquele tempo. Agora aquele povo chega na terra, né, certamente cansado, porque estavam rodeando, ainda que homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não entraram na terra, mas muitos ali de 0 a 19 anos conheceram apenas o deserto e certamente vislumbravam as nações que estavam com as suas terras, com o seu local, com a sua nação, embora essa ideia de nação ainda não era trabalhada na mente do povo. Esse povo tinham passado longos anos de combates intensos, alcançando grandes vitórias sobre os principais inimigos. No entanto, o povo sentia-se abatido e ansiavam por um tempo de merecido repouso. O capítulo 18, versículo 1, Josué diz: toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram tenda na congregação, depois que a terra lhe foi sujeita. A palavra Siló significa descanso em hebraico. E esse sentido aqui, desse descanso que Deus já preveu com os antepassados, com os seus servos. É interessante que quando José ainda estava no Egito, quando o povo provavelmente não passava de 300 pessoas, né, e agora eram 500 mil, Josué dizia: certamente Deus os visitará e lhes levará daqui. Leve então os meus ossos. Essa palavra de José, ali no Egito, é uma palavra de quem tem fé, de quem tem esperança no descanso de Deus. A palavra do Senhor nos adverte também sobre o nosso descanso, quando diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Nós temos a pátria celestial. Nós podemos facilmente fazer o link entre a terra prometida, que foi prometida ao povo de Israel, como a terra prometida ao povo de Deus em Cristo Jesus. A Israel foi prometido uma terra, a nós foi nos prometido um reino celestial e eterno. A Israel foi prometido um descanso temporal, a nós um tempo atemporal, o tempo eterno. Entraremos no tempo de Deus na eternidade. Voltando então para esse descanso, para esse povo que Deus prevê, os filhos de Israel, então, que estavam ansiosos, agora eles entram nessa terra, né? 5 anos que já estavam ali, já estava estabelecido
as 5 tribos, pelo menos 5 tribos já estavam estabelecidas, faltavam ainda 7 estabelecer. Josué reúne o povo, renova-lhe a esperança, traz o descanso, para que esse povo então agora voltasse para Deus, para o retorno dessa conquista. No tópico seguinte deste ponto, Deus oferece descanso, o autor fala: fazendo um olhar retrospectivo, nós temos a estratégia de Josué na conquista da terra que foi brilhante. Quando entraram, a primeira campanha realizada foi direta ao coração de Canaã. Quer dizer, quando eles chegaram em Jericó, era justamente talvez a principal cidade, e o fato de conquistar Jericó trouxe uma grande segurança para o povo. Por quê? Ora, conquistamos o povo mais difícil, o povo mais estruturado, a nação mais forte. Então, certamente, os outros serão conquistados também. Ou seja, Deus deu logo para eles, já na entrada, a ideia: eu estou com vocês, essa terra é de vocês, e aqueles que forem maiores ou menores, não interessa, Deus lhes fará conquistar a terra. Deus revigora oferecendo descanso adequado. Ali era o descanso. Ali era o descanso adequado, porque ali era a terra prometida. Quando eu mencionei o outro texto da palavra que diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, nós muitas vezes estamos sossegados, achando que é aqui o nosso descanso, e não é. O nosso descanso é na presença do Senhor. Então, voltemos para Ele, voltemos para a sua palavra, e Ele nos abençoará. O segundo tópico da lição: combatendo a preguiça espiritual. A preguiça é um pecado terrível na vida do homem, ao ponto da palavra nos advertir, comparando, e pedindo ao preguiçoso que tenha ou que siga o exemplo da formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Um inseto tão pequeno, quase que, conforme o tamanho, imperceptível, trabalha, anda, vai para um lado, vai para o outro, guarda, armazena, poderíamos falar, estoca. Essa palavra é um tanto quanto perigosa no dia de hoje, do jeito que todo mundo está querendo estocar as coisas aí, até desnecessário. Nós precisamos combater a preguiça espiritual. O povo se acomodou, chegou na terra, estabeleceu as 5 tribos, certamente aquelas outras que ainda não tinham conquistado a sua terra, mas também não estavam tão desamparados como estavam no deserto, todo dia ou de tempo em tempo andando para um lugar. Josué então agora traz um discurso como líder que busca empolgar o povo, enaltecendo todas as muitas vitórias que haviam sido corajosamente alcançadas. Mas mais do que corajosamente, eu diria que é mais confiante em Deus. Porque ao olhar a cidade de Jericó como exemplo, uma cidade murada, fortificada, firme, em que você crê que tão somente ao gritar os muros iriam cair, como foi, conforme a palavra do Senhor descreve, isso é fé. A grande dificuldade de muita gente é em compreender essa fé, em compreender essa palavra de Deus. O grande pânico que todos nós estamos vivendo é justamente por falta de fé. A insegurança no amanhã. E é interessante que até aqueles que não têm fé ou dizem não acreditar em algo, estão sofrendo por conta desse terrível mal que é a falta de fé. E agora, o que vai ser? Eu planejava isso, eu planejava aquilo. Quantos estavam planejando hoje estar viajando, estão em suas casas, imaginando como vai fazer, tentando cancelar isso, tentando cancelar aquilo? E a angústia, e o desespero, o que vai ser? O que vai ser do meu comércio?
Imaginemos quem abriu um comércio há 20 dias, já teve que fechar, teve que dispensar funcionários sem perda, vão para suas casas e eu vou ter que pagar vocês de quê? E agora? Precisamos de fé, né? A fé, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que o busquem, creia que Ele é galardoador. O Senhor tem o seu galardão. E nesse caso aqui da lição, o galardão refere-se à firmeza, à confiança, à segurança. Até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus, que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? É uma pergunta que Josué faz ao povo. O nosso comodismo, muitas vezes, adequa-se a essa realidade. Né? Até quando? Até quando a gente vai ficar achando, né, que vai ter um amanhã? Temos que nos preparar hoje, temos que conquistar hoje, temos que conseguir hoje, temos que estar firme em Deus hoje. O projeto para a sua vida deve ser: projete o futuro, como se Jesus Cristo fosse voltar daqui a 1000 anos. Mas viva como se Ele fosse voltar hoje ou amanhã. Ao continuar esse tópico, ele nos fala tomando oportunidade e iniciativa. Tornando a oportunidade e iniciativa. As oportunidades vêm sobre nós. Deus nos concede oportunidade. Agora a gente tem que ter iniciativa. A terra estava ali diante do povo. O mais difícil já tinha sido feito. Os povos mais difíceis já tinham sido conquistados. Agora era se estabelecer, era confiar, era crer que o Senhor lhe daria a terra. Nós temos que crer. Né? A passividade das 7 tribos não foi uma rebelião aberta contra Deus, mas foi um pecado, conforme o autor da lição nos fala aqui. Né? Por quê? Porque estavam vivendo de um passado, ainda que recente, né? Sem buscar a firmeza. Deus não se compraz com a complacência espiritual, com a indiferença. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Com o que você tem conquistado espiritualmente? Se você está, eu quero te dar uma triste notícia. Certamente Deus não está. Não se acomode espiritualmente. Lute espiritualmente. Brigue para você ter uma vida espiritual digna diante de Deus e para que você possa iluminar o mundo. Em 2 Crônicas 15, versículo 7, a palavra do Senhor, baseado no que ele falou ao rei Asa: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Então se esforce. A sua obra, a minha obra, tem recompensa. O último tópico da nossa lição tem planejando o futuro. Josué sabia que ainda tinha muito para conquistar. Que certamente ele não iria ver o povo conquistando tudo, como isso não foi visto por ninguém, porque o povo não creu. Então nunca houve uma conquista completa da terra, por falta de confiança em Deus, por falta de segurança, né? Por se acomodar com aquilo que estavam à sua volta. Mas Josué reiterou a promessa, outrora vinda de Deus, dizendo que aquela terra lhe seria dada. Está em Josué 18:3. Se crermos no que o Senhor nos promete, nós devemos então colocar em prática. Nós precisamos preparar. Né? O preparo ali foi feito. Josué mandou os espias, né, novamente agora, para olhar a terra. Ele fez as divisões, repartiu adequadamente, para que tudo estivesse bem alinhado, bem organizado.
É por isso que o povo de Deus também deve ter uma atitude desse tipo, de nos planejarmos, de estarmos atentos, né? A palavra de Deus não pode ser uma obra feita relaxadamente. A palavra de Deus, a obra de Deus tem que ser feita com prudência, com cautela, com determinação, com dedicação, com esforço de cada um de nós. Esse esforço requer, muitas vezes, adequação. Como, por exemplo, hoje, nós estamos nos adequando a uma necessidade para não deixar o povo sem ensino da palavra, deixar você sem ensino da palavra, fazendo algo diferente, né, com que a circunstância nos pede. De repente, né, eu tinha um plano a princípio de que amanhã, estamos gravando essa lição no sábado, que amanhã eu estaria aqui na igreja, os professores estavam lecionando, teríamos EBD, teríamos escola bíblica, teríamos culto pela manhã, culto à noite. Mudou-se tudo em uma semana. Temos que nos adequar à nova realidade, mas nós precisamos também planejar espiritualmente. O último tópico diz: planejando a liderança espiritual. O que você tem na mão para planejar a sua vida? Seja o tempo, seja o momento, seja o seu dia. O seu dia jamais terá 25 horas. Jamais você poderá calcular um dia sem tempo para dormir. Isso é loucura. Então também não calcule um dia sem um tempo para Deus, porque é uma loucura tão grande quanto. Uma acaba com o seu corpo físico. Uma noite sem dormir, 24 horas acordado, aceso. Alguns fazem isso através de drogas, de alguns recursos aí que estão no mercado, que eu não aconselho que façam de forma alguma. Você precisa do descanso físico. E isso requer uma organização do dia. Nesse dia você precisa também organizar um tempo para Deus, para que então você se estabeleça espiritualmente. E se estabelecendo espiritualmente significa conquista espiritual. A conquista que o povo de Israel teve na terra prometida, você deve ter na presença de Deus, dia a dia com a sua palavra. Porque nós não temos uma terra prometida, mas nós, o coração, é agora a terra de Deus, é o templo do Senhor. A minha vida, a sua vida, é o templo de Deus. Deus se preparou para você. E você tem se preparado para Deus? Que o Senhor nos abençoe. Um ótimo estudo da sua palavra. Um grande abraço.